Antes de dormir, ouça isso. Deus vai acalmar sua ansiedade e te dar paz. Você já teve essa dúvida? Por que Deus escolhe o silêncio quando mais precisamos ouvir sua voz? Há momentos em que o céu parece distante e as respostas não chegam, mas é justamente aí que o milagre começa. Hoje você vai descobrir o verdadeiro propósito do silêncio divino. Por que ele se cala quando a sua alma grita por respostas e como esse silêncio pode esconder a maior revelação da sua vida. Porque talvez o que você está enfrentando agora não seja a ausência de Deus, mas o processo pelo qual Ele está moldando a sua paz. Eu também já vivi noites em que a fé parecia pequena demais e o medo grande demais. Depois de buscar na teoria e na prática com profundidade sobre como Deus trabalha nos intervalos, nos instantes em que acreditamos estar sozinhos, entendi algo valioso. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. E o que vou revelar a seguir pode transformar completamente a forma como você enxerga o tempo em que o céu parece quieto. Porque o silêncio que você teme pode ser o exato lugar onde o seu milagre está nascendo. Fique comigo neste vídeo. O silêncio que Deus usa para falar. O silêncio de Deus é uma linguagem antiga, uma voz que não precisa de som para ser ouvida. Quando tudo à sua volta se cala, quando as respostas parecem não vir, é ali que ele mais fala. Há um tipo de comunicação divina que não acontece nas palavras, mas na pausa entre elas. É o momento em que o coração começa a perceber o que a razão jamais entenderia. O silêncio de Deus é o solo onde a fé cresce em segredo, e quem o compreende nunca mais o teme, porque o silêncio de Deus não é vazio, é presença sem ruído, é cuidado que se move nas sombras da noite. Quantas vezes você pediu um sinal e não recebeu nada? Quantas vezes o céu pareceu mudo enquanto o seu mundo desabava? É fácil acreditar que Deus se afastou, que esqueceu o seu nome, mas não há distância no coração do Criador. Quando Ele silencia, não é porque desistiu de você, é porque está te ensinando a ouvir de um jeito novo. Ele fala nas pausas, nas esperas, nas pequenas coincidências que o acaso jamais explicaria. O que parece ausência é, na verdade, um trabalho em andamento. O silêncio de Deus é o intervalo entre o pedido e o milagre. Você pode não perceber, mas enquanto chora, Ele observa. Enquanto se pergunta por quê, Ele constrói um caminho que você ainda não consegue enxergar. Há uma diferença entre o que Deus explica e o que Ele revela, e o silêncio é o lugar onde as revelações amadurecem. Nenhuma resposta que venha antes do tempo certo seria completa. Deus não quer apenas acalmar sua ansiedade, Ele quer curar a raiz dela. Por isso, Ele se cala, para que a sua alma aprenda a confiar mesmo quando os ruídos cessam. O silêncio divino tem o poder de purificar. Ele separa o que é urgente do que é essencial. É nesse espaço sem som que o Espírito Santo organiza o caos interior. O medo começa a perder força, os pensamentos ganham clareza, e a presença de Deus, que antes parecia distante, se torna palpável. É um processo de refinamento espiritual. Enquanto você acha que está esquecido, está sendo lapidado. Enquanto acredita que está parado, está sendo preparado. O silêncio de Deus é o laboratório da fé. Há quem desista durante o silêncio, mas os que permanecem descobrem o segredo que muda tudo. Deus nunca está quieto, Ele apenas fala outra língua. Ele fala através da espera, da saudade, das orações que não são respondidas como você imaginava. Cada noite sem resposta é uma semente plantada na eternidade. E quando chega o tempo certo, o broto da paz rompe o chão da alma cansada. O silêncio é a prova de que Deus confia em você o suficiente para não precisar te explicar tudo agora. Quando você parar de exigir que Deus fale como o mundo fala, começará a perceber sinais sutis. Um pensamento que traz paz sem motivo, uma lembrança que acalma, um texto que chega na hora certa, uma pessoa que surge quando você mais precisava. Esses não são acasos, são ecos do silêncio divino. Ele responde de maneiras que o barulho da pressa não permite ouvir. Por isso, o primeiro passo para ouvir Deus é aprender a se aquietar.
Feche os olhos por um instante e ouça o que o silêncio está dizendo agora. Ele não está te punindo, está te curando. Ele não está distante, está te moldando. Cada segundo sem resposta é uma oportunidade para confiar mais. Porque quando Deus fala no silêncio, Ele não explica, Ele transforma. O silêncio de Deus é o lugar onde o medo se dissolve, e a fé se torna madura o bastante para compreender que o amor dele não depende de palavras. Talvez essa seja a mensagem que o seu coração esperava há muito tempo. Não há nada errado com o seu silêncio. Deus apenas o usa como instrumento para te aproximar dele. Acredite, o mesmo Deus que parece quieto, agora está movendo as peças do seu amanhã. E quando você menos esperar, o que hoje é silêncio se tornará testemunho. Quando a mente não desliga, mas o espírito quer descansar. Há noites em que o corpo implora por sono, mas a mente insiste em permanecer desperta. Os pensamentos giram em círculos, como se procurassem uma saída que não existe. Revemos o que dissemos, o que deixamos de fazer, o que tememos perder. É como se o coração quisesse paz, mas o cérebro tivesse medo de soltá-la. Essa é a batalha mais silenciosa que existe, a de alguém cansado de pensar, mas incapaz de parar. É nesse terreno que Deus se move, não para apagar os pensamentos, mas para reposicionar o olhar. Do medo para a confiança, da ansiedade para a entrega. Quando a mente não desliga, é sinal de que o corpo vive no tempo da terra, mas o espírito ainda não encontrou o tempo do céu. Deus criou o descanso não como um privilégio, mas como uma necessidade sagrada. O repouso é o altar onde a alma e o corpo voltam a conversar. Mas enquanto o barulho interior domina, o espírito fica sufocado. Deus não compete com o ruído. Ele espera o silêncio nascer dentro de você. E quando isso acontece, a mente perde força e o Espírito Santo assume o comando. A fé é o antídoto para a mente que não para, porque a fé não precisa de explicações, apenas de presença. Enquanto você tenta controlar o amanhã, Deus está sussurrando. Basta de lutar, é hora de confiar. O descanso verdadeiro não começa quando você apaga as luzes, mas quando aceita que não precisa carregar tudo sozinho. Deus não te chamou para resolver tudo. Ele te chamou para descansar nele. A mente humana busca certezas, mas a alma busca sentido. A ansiedade é o abismo entre os dois. Quando a fé entra nesse espaço, o abismo se transforma em ponte. É ali que a presença de Deus começa a acalmar o caos interior. Ele não traz respostas para tudo, mas traz paz suficiente para atravessar o que ainda não entende. O controle é o peso que te prende. A confiança é o vento que te liberta. Você já percebeu que, quanto mais tenta parar de pensar, mais os pensamentos aumentam? Isso acontece porque o descanso não vem da força, mas da entrega. O que você tenta empurrar com a mente, Deus quer acolher no coração. A oração não é uma fuga da mente, é o reinício dela. Quando você ora, o cérebro desacelera e o espírito assume o comando. Nesse instante, o corpo lembra que é finito, mas a alma recorda que é eterna. Deus entende o que a sua mente não consegue traduzir. Ele conhece o cansaço que você disfarça, o peso que você não admite, a inquietação que ninguém nota. E mesmo assim, ele permanece ali, paciente, te esperando no mesmo lugar. O silêncio entre um pensamento e outro. É ali que o Espírito Santo sopra calma e recoloca tudo no lugar. Não é que você perca os pensamentos, é que eles perdem o poder de te dominar. Há uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. Essa paz é o descanso do Espírito. Quando você entende que não precisa mais provar nada, justificar nada, correr por tudo, algo dentro de você se rende. E essa rendição é o começo da cura. A mente, enfim, descansa. O coração, enfim, confia. E Deus, que sempre esteve ali, se revela na calma que substitui o desespero.
O peso invisível que você carrega sem perceber. Há dores que não doem no corpo, mas esgotam a alma. Fardos invisíveis que você carrega todos os dias, escondidos atrás de um sorriso que convence o mundo, mas não engana o seu coração. São pensamentos que se repetem, responsabilidades que parecem crescer, lembranças que insistem em voltar. Você segue em frente, porque desistir não é opção. Mas dentro de si há um peso constante, uma sensação de que algo está sempre por resolver. Esse é o peso invisível, o que não se mede em quilos, mas em silêncios. Talvez você nem perceba o quanto esse peso molda seus dias. Ele faz você dormir cansado e acordar ainda mais exausto. Faz com que os pequenos problemas pareçam gigantes e transforma o simples ato de viver em um esforço diário. Esse cansaço não vem apenas do corpo, mas da alma que tenta carregar o que não foi feita para sustentar sozinha. Deus nunca planejou que você suportasse tudo. O problema é que aprendemos a confundir força com resistência, quando na verdade, a verdadeira força está na entrega. A culpa, o medo, o desejo de controlar o incontrolável, tudo isso pesa mais do que qualquer carga física. São correntes invisíveis que te prendem ao passado e te impedem de avançar. Você se acostuma a viver tenso, vigilante, como se precisasse estar sempre preparado para o pior. Mas Deus te convida a algo diferente. Ele diz: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essa não é uma frase de consolo, é uma ordem de amor. O peso invisível é o resultado de uma vida desconectada da confiança. Quanto mais tentamos prever, proteger, controlar, mais nos afastamos da fé que liberta. A ansiedade se alimenta da necessidade de ter respostas, mas a paz nasce da entrega. Quando você finalmente confessa a Deus que não aguenta mais, o céu não te julga, o céu se move. O que você chama de fraqueza é, na verdade, o início da cura. Porque só quando você solta o peso, Deus pode carregar. Muitos de nós carregamos também culpas antigas, arrependimentos, promessas não cumpridas. O coração se torna um depósito de lembranças dolorosas, e cada uma delas ocupa o espaço que deveria ser da esperança. Mas Deus não te criou para viver preso ao que já passou. Ele quer renovar sua mente, aliviar seu fardo e te ensinar a respirar sem medo. O passado não é mais um lugar onde você deve morar. É apenas uma estrada que te trouxe até aqui. Enquanto você tenta ser o alicerce de tudo, Deus tenta te mostrar que Ele é o alicerce. Você não foi chamado para sustentar o mundo, mas para caminhar nele com leveza. Quando você entrega suas preocupações, algo sobrenatural acontece. O invisível começa a se mover, e o que antes era peso se transforma em propósito. A fé não elimina a dor, mas muda a forma de carregá-la. A libertação começa quando você reconhece que está cansado. Não há vergonha em admitir fraqueza. O céu não busca heróis, busca corações sinceros. Deus trabalha melhor quando você se permite ser vulnerável diante dele. É nesse instante que ele troca o peso pela paz, o controle pela confiança, o medo pela presença. E o que antes te sobrecarregava se torna leve, porque o amor de Deus sempre foi mais forte do que o peso que você carrega. Feche os olhos e pense. O que você tem segurado com tanta força que já nem sente o quanto dói? Talvez hoje seja o dia de colocar tudo isso diante de Deus. Ele não te pede perfeição, te pede entrega. Porque o fardo só se torna pesado quando você esquece que Ele está disposto a carregá-lo com você. E quando você decide soltar, o invisível se desfaz. E a alma, finalmente, respira em paz. A ansiedade como um pedido de ajuda da alma. A ansiedade é um grito que o corpo dá quando a alma está pedindo socorro. É o reflexo de um coração que tenta controlar o que não pode, que busca respostas antes da hora e teme o que ainda nem aconteceu. Ela nasce no desequilíbrio entre o medo do passado e a pressa pelo futuro. Quando o pensamento corre mais rápido que a fé,
A alma se perde no caminho, mas Deus não te condena por sentir ansiedade. Ele entende o seu descompasso, porque conhece o ritmo do seu coração melhor do que você. A ansiedade é, muitas vezes, o sinal mais humano de que o espírito está cansado de lutar sozinho. É o corpo tentando sobreviver sem o descanso da fé. É o coração gritando o que a boca não tem coragem de dizer. Quando a alma está inquieta, Deus não se afasta. Ele se aproxima. Ele vê o seu tremor, escuta as orações ditas e as que ficaram presas na garganta. E enquanto você acredita que perdeu o controle, Ele está te conduzindo de volta ao centro. Deus não se irrita com sua ansiedade. Ele usa esse momento para te chamar à intimidade. Ele não quer apenas que você se acalme, quer te ensinar a confiar de verdade. Porque confiar não é acreditar que tudo vai dar certo. É descansar mesmo quando tudo parece dar errado. A fé não elimina as tempestades, mas muda a forma como você atravessa cada uma delas. A ansiedade quer te convencer de que você precisa agir, resolver, fazer algo agora. Deus, por outro lado, te ensina a parar, respirar e esperar. Enquanto o mundo te empurra para o movimento, Ele te convida para o repouso. A presença dele é o único lugar onde o futuro deixa de ser ameaça e volta a ser promessa. Ele não quer te acelerar, quer te alinhar. Em cada coração ansioso, existe um desejo profundo de controle. É a vontade de impedir que o pior aconteça. Mas a fé é o oposto do controle. É confiar no invisível. Deus não promete explicar o caminho, mas garante companhia em cada passo. Quando você entende isso, a ansiedade perde o poder. O medo se transforma em oração e a preocupação em confiança. A alma, que antes clamava por socorro, encontra descanso nos braços de quem nunca dorme. Há um versículo que diz: "Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." É mais do que um conselho, é uma instrução divina. Deus não pede para você lutar contra a ansiedade, Ele pede para você entregá-la. Isso muda tudo, porque quando você entrega, Ele assume. Quando você insiste em controlar, o peso aumenta. A cura não vem da força, vem da rendição. A ansiedade te faz acreditar que o amanhã depende de você. Mas Deus está no amanhã antes que ele exista. Ele já viu o que você teme e já preparou o que você precisa. Quando o coração se agita, feche os olhos e lembre-se: nada foge do controle de um Deus que transformou o caos em criação. O mesmo Deus que acalmou o mar pode acalmar sua mente. Então talvez a ansiedade não seja o seu inimigo, mas um mensageiro da alma te lembrando de voltar ao lugar onde tudo começou. A presença de Deus. Porque é ali que o fôlego volta, o coração desacelera e a vida se reorganiza. O que hoje parece inquietação é, na verdade, um chamado à oração. E quando a alma se entrega, o medo se dissolve e a paz, enfim, toma o seu lugar. Deus também caminha em noites escuras. Há noites em que a escuridão parece mais densa que o ar. O quarto está em silêncio, mas dentro de você há tempestade. Você tenta orar e as palavras não saem. Tenta dormir e o pensamento não para. É nessas horas que a solidão parece um deserto e o tempo, um fardo. Mas é exatamente nessas noites que Deus mais caminha ao seu lado. Ele não desaparece na escuridão. Ele se revela dentro dela. Quando a luz humana se apaga, a presença dele se torna o farol que guia de dentro para fora. Muitos acreditam que Deus só se manifesta na vitória, nos dias claros, nas respostas rápidas, mas ele também habita os vales, as longas esperas, os silêncios sem explicação. Ele não evita as sombras, ele as atravessa com você. Quando tudo parece sem cor, Deus se veste de presença. Ele caminha lentamente ao ritmo da sua dor, sem pressa, porque conhece o tempo certo de curar o que a pressa só machuca mais. Deus não precisa tirar você da noite para agir. Ele age enquanto a noite ainda existe. Foi assim com Jó, com Davi, com Elias, homens que conheceram o silêncio, o medo e a dúvida, mas descobriram algo maior. O Deus que anda na escuridão é o mesmo que cria o amanhecer.
A presença dele não depende de circunstâncias. Mesmo quando você não sente, ele está ali. Mesmo quando você pensa que está sozinho, ele segura suas mãos nas sombras. O que a noite te faz acreditar que acabou, Deus chama de início. Ele transforma lágrimas em semente, cansaço em aprendizado, dor em direção. A escuridão nunca foi ausência, mas ambiente de revelação. É nela que ele mostra o que a claridade distraía. Porque enquanto o dia ilumina o caminho, é na noite que a alma aprende a enxergar com fé. Deus não se esconde na escuridão, ele se revela através dela. Há uma beleza silenciosa no modo como Deus caminha com quem sofre. Ele não interrompe o processo, ele o santifica. A dor deixa de ser castigo e se torna diálogo. A tristeza, quando colocada diante de Deus, vira tradução da esperança, porque a presença dele não elimina as lágrimas, mas dá sentido a cada uma. E é nesse sentido que a paz começa a brotar, mesmo antes da solução. Você talvez não veja, mas o chão onde pisa agora está sendo consagrado. O que parece perda é preparo. O que soa vazio é recomeço. Deus nunca abandona o que ainda está formando. Quando você se sente cercado pela noite, lembre-se, ele é a luz que não se apaga. Ele não ilumina para que você veja o fim, mas para que confie durante o caminho. Não há escuridão que resista à presença do Deus que anda contigo. Ele não apenas observa de longe, ele participa. Ele chora quando você chora, se cala quando você precisa de silêncio e fala quando sua alma já pode ouvir. E um dia, quando olhar para trás, você perceberá que foi exatamente na noite em que pensou estar só que ele mais te carregou. A noite não é o fim, é o início da promessa sendo costurada no invisível. Deus caminha com você por entre sombras, não para te provar, mas para te transformar, porque o Deus das manhãs é o mesmo das madrugadas, e no escuro, ele continua sendo luz. A paz que não vem do mundo, mas do céu. Há uma paz que o mundo oferece, mas ela é frágil. Dura pouco, depende de circunstâncias, se apoia em resultados. É a paz que só existe quando tudo está bem. Mas existe outra, mais profunda, mais silenciosa, mais real. É a paz que vem do céu. Essa paz não se abala com as notícias ruins, não desaparece diante das perdas e não se negocia com o medo. Ela nasce de um lugar que o mundo não pode alcançar, o coração de Deus. Quando Jesus disse, "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou", ele estava falando de algo sobrenatural, de uma paz que não se conquista, se recebe. É um dom que vem quando o coração aprende a descansar no invisível. Essa paz não vem quando tudo se resolve, mas quando você entende que não precisa resolver tudo. O mundo tenta te convencer de que a calma está em controlar, mas Deus te mostra que ela nasce quando você entrega. A paz que vem do céu não é ausência de dor, é presença de propósito. Ela não nega o caos, mas o transforma em caminho. Quando Deus habita um coração, o desespero perde o domínio. O mesmo vento que antes agitava o mar começa a empurrar o barco na direção certa. É como se o Espírito Santo se assentasse dentro de você e dissesse: "Ainda há tempestade lá fora, mas dentro de mim há calmaria." O segredo é que essa paz não depende do que acontece, mas de quem permanece. É o tipo de tranquilidade que o mundo não entende porque não pode controlar. O mundo te oferece distrações, Deus te oferece presença. O mundo promete alívio, Deus promete transformação. Quando a paz dele entra, o ambiente não precisa mudar para que o coração mude. É o coração que muda o ambiente. Há pessoas que buscam essa paz em conquistas, em dinheiro, em relacionamentos. Mas toda paz sustentada por algo que pode ser perdido também se perde. A verdadeira paz vem de uma fonte que nunca seca. Mesmo em meio ao caos, ela continua fluindo porque vem do alto. Quando o Espírito Santo habita em você, a alma aprende a respirar em meio ao vendaval. A fé se torna o compasso do coração. Talvez hoje o mundo esteja te pressionando com medos, contas, incertezas, e você sente que a mente está cansada.
Mas Deus está dizendo: fique quieto um instante. Eu sou sua paz. Ele não promete tirar o problema, mas garante que estará com você dentro dele. Essa é a diferença entre o alívio passageiro e a paz eterna. Uma é fuga, a outra é presença. A paz do céu é inexplicável porque não é lógica, é espiritual. Ela faz sentido apenas para quem decidiu confiar. E confiar não é desistir da razão, é escolher acreditar mesmo quando ela falha. É o momento em que você respira fundo e diz: eu não entendo, mas confio. E é nesse instante que o peso cai, o medo se cala e o coração se alinha novamente ao ritmo do divino. Essa paz não se aprende em livros, não se compra, não se força. Ela é fruto de relacionamento. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais o seu interior se reorganiza. O caos exterior pode continuar, mas dentro de você há um centro imóvel, um lugar onde nada te abala, porque ali mora a certeza de que Deus está no controle. Quando o mundo te oferecer desespero, lembre-se, o céu oferece paz, e essa paz é o testemunho silencioso de que Deus está vivo em você. Ela é a resposta que o coração encontra quando a mente já não consegue pensar. E é por isso que quem tem essa paz não teme o futuro, porque sabe que, aconteça o que acontecer, o céu nunca perde o controle. Quando você solta o controle, o milagre começa. Há um instante na vida espiritual em que você percebe que controlar tudo é o mesmo que impedir Deus de agir. É um hábito humano, natural. Querer segurar as rédeas, prever o amanhã, evitar o erro. Mas há uma hora em que o peso do controle se torna insuportável. É o ponto em que a alma, cansada de lutar, entende que a fé começa onde a lógica termina. É nesse momento que o milagre nasce. Não quando você conquista, mas quando solta. Controlar é a tentativa de proteger o que se teme perder. Mas o medo é uma gaiola disfarçada de prudência. Ele aprisiona a fé e sufoca o descanso. Deus não age no terreno da ansiedade, mas no solo fértil da entrega. Quando você abre as mãos, Ele preenche o espaço. Quando insiste em segurar, Ele respeita seu tempo, mas o milagre fica esperando do lado de fora, até que você permita que o céu entre. Soltar o controle não é desistir, é confiar, é reconhecer que há limites humanos e infinitas possibilidades divinas. O controle é o instinto do ego, a entrega é o reflexo da fé. Enquanto você tenta entender cada passo, Deus está desenhando o mapa inteiro. E quando o coração exausto finalmente diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, o céu responde: agora é comigo. Muitas vezes, o que você chama de perda é apenas Deus retirando o que te impedia de avançar. Ele não destrói o que é seu, Ele remove o que te prende. Quando tudo parece sair do controle, talvez seja apenas o sinal de que o controle voltou para as mãos certas. E é nesse exato ponto que o milagre se manifesta. Porque o poder de Deus começa onde o seu termina. O problema é que aprendemos a confundir entrega com passividade. Entregar não é cruzar os braços, é abrir o coração. É continuar caminhando, mas sem o peso da angústia. É seguir confiando mesmo sem entender. A fé não é uma ferramenta para conseguir o que você quer, mas o elo que te mantém de pé quando tudo foge do controle. E é nesse estado de confiança que Deus faz o impossível parecer natural. Quando você solta, o medo perde força. A mente que antes calculava tudo começa a descansar. O coração que antes se defendia se abre novamente. A entrega é o ato mais corajoso que existe, porque exige fé quando não há garantias. Mas é exatamente isso que move o sobrenatural. O controle busca segurança. A fé busca propósito. E Deus nunca falha em conduzir quem decide confiar de verdade. O milagre não acontece porque você faz mais, mas porque finalmente permite que Deus faça. E quando Ele age, as peças que não se encaixavam começam a fazer sentido. As portas que pareciam fechadas se abrem sem esforço. As respostas chegam sem ruído. A vida volta a fluir.
e o coração entende que o descanso é um ato de fé. Deus não precisa que você saiba o final da história. Ele apenas quer que você confie no autor. Quando você entrega, ele reescreve. E o que parecia um fim se transforma em um novo começo. Há poder na rendição. Há liberdade em soltar. E há milagre em cada instante em que você escolhe dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. O abraço que cura sem tocar. Existe um tipo de consolo que não se explica, apenas se sente. É o momento em que você está em silêncio, talvez com os olhos marejados, e uma paz suave invade o peito sem motivo aparente. Não há ninguém ao seu lado, mas há uma presença invisível, real, quase palpável. Esse é o abraço de Deus, o abraço que cura sem precisar tocar. Ele chega no exato instante em que você acredita que não vai suportar mais, e de repente, algo muda por dentro. Não é um milagre barulhento, é um milagre que se move em silêncio, como o vento que ninguém vê, mas todos sentem. Esse abraço não é feito de braços, é feito de presença. É o Espírito Santo envolvendo você por dentro, reconstruindo o que foi quebrado, aquecendo o que o medo congelou. Ele não precisa dizer nada, porque o próprio amor é a mensagem. É o tipo de toque que não vem pela pele, mas atravessa a alma. Quando ele te envolve, a dor não desaparece de uma vez, mas perde o poder de te dominar. E o que antes era desespero se torna calma. Quantas vezes você desejou alguém que te entendesse sem precisar explicar? Esse é o amor de Deus. Ele te lê antes que você fale. Te entende antes que você consiga traduzir. Ele não se assusta com o que você sente, nem se afasta quando o seu coração duvida. Ele permanece firme, silencioso, constante. É esse amor que cura não apenas o que dói, mas o que o tempo deixou escondido. Deus toca onde ninguém mais alcança, e é por isso que o toque dele transforma. Há feridas que nenhum remédio humano sara, traumas que nenhuma palavra humana dissolve. O que o coração não consegue resolver, Deus cura com presença. Às vezes ele não muda a situação, mas muda o interior. Ele substitui a inquietação pela certeza de que você não está só. É assim que o amor dele trabalha, sem ruído, sem pressa, sem explicação, mas com poder. Quando Deus te abraça, não há sensação mais completa. É como se o tempo parasse, o medo se calasse, e o coração respirasse alívio. Você não vê, mas sente, e sente porque é real. Esse é o amor que não depende de mérito, é pura graça. Ele não te abraça porque você merece, mas porque te escolheu. O amor dele é anterior ao erro, mais profundo que o arrependimento e mais forte que a culpa. Em momentos de solidão, quando ninguém parece compreender, lembre-se, há um abraço reservado para você no silêncio da presença divina. Não é preciso dizer nada, basta fechar os olhos e deixar o Espírito te envolver. É um amor que entra pelas brechas, cura as rachaduras e reconstrói a esperança que o cansaço roubou. Esse é o abraço que sustenta, que te mantém de pé quando o chão parece desabar. O toque de Deus é tão sutil que às vezes você só o reconhece depois que a paz chega. De repente, o peso diminui, o coração desacelera e o pranto cessa. Você percebe que algo mudou, mas não sabe dizer o quê. É o Espírito Santo restaurando você em silêncio. Ele te levanta com ternura, sem exigir, sem cobrar, apenas amando. E é esse amor que te devolve a vida em fragmentos de paz. Então, quando a solidão vier e o medo tentar te convencer de que ninguém se importa, lembre-se, há um Deus que se importa mais do que você imagina. Ele está aí, agora, nesse exato instante, te abraçando por dentro. O amor dele não precisa de distância, porque o Espírito não conhece limites. O toque de Deus é eterno, e quando ele te envolve, o impossível se torna leve, e o coração, finalmente, entende o que é descanso. A respiração que liga você ao Espírito. Respirar é o ato mais simples e, ao mesmo tempo, o mais sagrado da existência. Cada inspiração é um lembrete de que você ainda está aqui,
sustentado por algo maior do que o próprio fôlego. O ar que entra e sai dos pulmões é o mesmo sopro que um dia deu vida a Adão. Deus o chamou de Ruach, o sopro divino. É esse mesmo sopro que percorre o seu corpo agora, renovando o que a ansiedade tenta destruir. Quando a respiração desacelera, a alma se aproxima do Criador. Deus escolheu a respiração como ponte entre o físico e o espiritual. Enquanto o mundo te ensina a correr, Ele te ensina a respirar. Quando o medo aperta o peito, é o Espírito Santo te chamando para voltar ao ritmo da vida, o ritmo da confiança. Inspire fundo e perceba. Há um milagre acontecendo dentro de você. O ar que entra não é apenas oxigênio, é presença. O ar que sai não é apenas dióxido de carbono, é peso indo embora. Respirar é orar sem palavras, é conversar com Deus em silêncio. Há momentos em que o corpo fala o que a mente não entende. A ansiedade acelera o coração, a culpa prende o ar, o medo rouba o fôlego. Mas cada vez que você respira conscientemente diante de Deus, o corpo volta a lembrar quem o criou. Ele se alinha novamente ao ritmo do divino. A respiração é o altar mais simples e poderoso que existe. Um templo invisível onde o Espírito habita e a paz começa a florescer. Feche os olhos e inspire. Imagine o ar entrando como luz, preenchendo cada espaço escuro dentro de você. Segure por um instante. Agora solte, deixando sair tudo o que pesa, tudo o que te prende, tudo o que não pertence mais. Esse ato que parece pequeno é o modo que Deus encontrou para te lembrar que Ele está presente. Você respira, logo Deus está aí. Cada respiração é um testemunho de que a vida continua e que o Espírito não te abandonou. Muitas vezes você busca ouvir Deus em palavras, mas Ele fala em ritmo. Ele fala no compasso da sua respiração. Quando o ar entra, é o Espírito dizendo: "Eu estou com você." Quando o ar sai, Ele sussurra: "Entregue, confie." É uma conversa sagrada que acontece dentro do peito. O segredo é desacelerar o suficiente para ouvi-la. A respiração é o primeiro ato da vida e será o último. Entre esses dois instantes, ela é o elo que mantém o corpo em movimento e a alma em comunhão. É o som do Espírito te lembrando que você nunca esteve sozinho. Enquanto houver ar em seus pulmões, há esperança. Porque o mesmo Deus que soprou vida no início da criação continua soprando hoje, toda vez que você inspira. Quando a mente se perder em preocupações, volte à respiração. Quando o coração apertar, volte ao sopro. Cada inspiração é um convite à presença. Cada expiração é um exercício de entrega. A vida espiritual é isso: respirar com consciência de que o ar é graça. O mundo pode estar desabando lá fora, mas dentro de quem respira com fé, há um santuário em silêncio. A calma que você procura não está fora, está no ritmo do ar que entra e sai. Respire e sinta. Deus está aqui, agora, dentro de você, sustentando o que parecia ruir. Ele não se revela apenas no templo, mas também no respiro. Cada vez que o peito se enche, é o Espírito Santo lembrando: "Eu te mantenho vivo, eu te mantenho firme, eu te mantenho em paz." A promessa que te espera amanhã. Há promessas que parecem distantes, quase inalcançáveis. Você ora, espera, insiste, e o tempo passa sem sinal de mudança. É fácil acreditar que Deus esqueceu, que as orações se perderam no caminho, mas o silêncio não é esquecimento, é preparação. Deus não trabalha no relógio da terra, Ele age na eternidade. E o que parece demora é, na verdade, o tempo exato em que Ele está construindo algo maior do que você pediu. O amanhã que você teme já foi visitado por Deus, e lá Ele deixou uma promessa pronta para se cumprir. A fé vive entre o ainda não e o já está feito. É o espaço mais desafiador da jornada espiritual, aquele em que nada parece acontecer, mas o invisível está em movimento. Deus não se apressa, porque o amor não tem pressa.
Ele prepara o coração antes de liberar a resposta. O que hoje parece ausência é apenas o intervalo entre o pedido e a revelação. E quando o tempo se cumpre, o que parecia impossível se torna natural, porque o sobrenatural já estava agindo o tempo todo. Muitas vezes, o que você chama de atraso é Deus te poupando de chegar antes da hora. Ele não quer apenas te entregar uma bênção, quer te transformar em alguém capaz de sustentá-la. A promessa é dele, mas o preparo é seu. Enquanto você reclama do tempo, o céu está moldando o seu coração para que, quando a resposta vier, você saiba reconhecê-la. O amanhã não é uma ameaça, é um lugar onde o plano de Deus já está pronto, esperando você amadurecer o suficiente para recebê-lo. Deus não mente, não falha e não esquece. As promessas dele são tão certas quanto o nascer do sol. Mesmo que o céu esteja encoberto, o sol continua lá. E do mesmo modo, mesmo que a promessa ainda não brilhe diante dos seus olhos, ela continua viva nas mãos de Deus. Quando ele prometeu, já estava cumprido no mundo espiritual. O que falta é apenas o tempo do visível alcançar o invisível. Há uma passagem que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a linguagem divina das promessas. Deus sempre reserva uma manhã depois da noite escura. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada uma é semente de esperança plantada em terreno santo. O que parece o fim pode ser apenas o solo onde o novo está nascendo. A fé é o que te faz continuar cavando mesmo quando ainda não vê a nascente. Você não precisa saber o como, apenas crer no quem. Deus nunca te conduz a um caminho sem propósito. Se Ele te trouxe até aqui, é porque há algo esperando do outro lado. A promessa que te espera não é apenas um presente, é um encontro. O encontro entre o que você pediu e quem você se tornou durante o processo. Deus não está apenas preparando o amanhã, Ele está preparando você para o amanhã. E quando chegar o tempo certo, você vai entender por que precisou esperar, por que algumas portas se fecharam e por que outras demoraram tanto a se abrir. Vai perceber que o que parecia demora era proteção e que o que parecia silêncio era estratégia. Deus trabalha em dimensões que os olhos humanos não alcançam. Mas quando a promessa se manifesta, tudo faz sentido. Então, hoje, se o coração estiver cansado, olhe para o amanhã com fé. Não com ansiedade, mas com certeza. Porque o mesmo Deus que te sustentou até aqui já está no futuro, alinhando tudo para o seu bem. O amanhã não é o fim das esperas, é o início dos propósitos. E, quando chegar, você verá que Deus não atrasou. Ele apenas esperou o momento exato em que sua fé estaria pronta para viver o que ele sempre prometeu. O descanso da alma que confia. Há um tipo de descanso que o corpo não conhece, mas a alma reconhece no instante em que o encontra. Não é o descanso do sono, nem o da pausa do trabalho. É o descanso de quem finalmente para de lutar sozinho. É o descanso que nasce quando o coração decide confiar completamente em Deus. Não há paz maior do que saber que o controle não está mais nas suas mãos, mas nas mãos de quem nunca falha. Esse é o repouso da fé, a entrega que substitui o medo, a calma que vence o desespero. Confiar é mais do que acreditar. Acreditar é aceitar que Deus existe. Confiar é viver como se Ele realmente cuidasse de tudo. É olhar para o amanhã e, mesmo sem garantias, ter a certeza de que o amor dele é suficiente. A alma que confia não precisa entender o plano, porque conhece o autor. Ela se deita sabendo que o céu vela o seu sono e que, ainda que os ventos mudem, o barco está seguro nas mãos do Criador. Esse tipo de confiança não nasce da razão, mas da intimidade. É fruto de relacionamento com Deus. Quando você aprende a confiar, o coração desaprende o medo. Porque o medo é sempre uma projeção de um futuro sem Deus. E a fé é a certeza de que Ele já está lá. A alma que confia vive o presente como um altar, não como um campo de batalha. Ela entende que o descanso não é o fim da caminhada, mas o modo certo de caminhar.
É seguir em paz mesmo sem saber o destino, porque confia no guia. Há pessoas que acreditam que confiar é fácil, mas é o oposto. É o ato mais corajoso que alguém pode praticar. Requer abrir mão da necessidade de controle, silenciar as vozes da dúvida e aceitar que o tempo de Deus é perfeito. Confiar é descansar enquanto o milagre é preparado. É escolher dormir em paz mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É o mesmo tipo de fé que Jesus demonstrou ao dormir no barco durante a tempestade. Não porque o mar era calmo, mas porque sabia quem comandava o vento. O descanso da alma é o sinal de que a fé amadureceu. É quando você não precisa mais de provas, porque aprendeu a reconhecer a presença. É quando as perguntas ainda existem, mas já não te consomem. Deus não promete uma vida sem tempestades, mas promete estar em todas elas. E quem confia entende que a presença dele vale mais do que qualquer resposta. Muitas vezes, o que impede o descanso é a culpa. Você se sente em dívida com Deus, acha que precisa merecer o amor dele. Mas o descanso só vem quando você entende que graça não se conquista, se recebe. Deus não espera a perfeição, espera entrega. Quando o coração se rende, o peso se dissolve, o medo perde o poder e a alma, finalmente, descansa. Feche os olhos e imagine. Você deita, o corpo repousa. E a mente, em silêncio, entrega tudo o que não pode resolver. Nesse instante, Deus trabalha. O invisível se move, o impossível se reorganiza, e o Espírito Santo envolve o seu ser como um cobertor de paz. É assim que o descanso chega, não como resultado do esforço, mas como consequência da confiança. A alma que confia vive em paz mesmo quando o mundo desaba, porque aprendeu a reconhecer a fidelidade de Deus em cada detalhe. Ela entende que o descanso não é ausência de luta, é presença de certeza. E essa certeza é o que sustenta os que esperam sem se desesperar, os que oram sem perder a esperança, os que vivem com fé no invisível. O descanso da alma é o testemunho silencioso de que a confiança é mais poderosa do que o medo. A noite que se torna milagre, toda noite carrega dentro de si uma promessa escondida. Às vezes ela chega pesada, silenciosa, fria, como se nada de bom pudesse nascer dela. Mas é exatamente no escuro que Deus realiza suas maiores obras. O que você chama de fim, o céu chama de transição. A escuridão não é a ausência da luz. É o momento em que a luz aprende a nascer dentro de você. Quando tudo parece parado, o invisível está em movimento. Deus trabalha nas horas em que o mundo dorme. A noite é o lugar onde a fé é testada, onde a alma se revela e onde o milagre se forma em silêncio. É quando você se sente mais sozinho que o Espírito Santo mais se aproxima. Ele não precisa de claridade para agir. Ele age no oculto, onde o coração se entrega sem resistência. Cada lágrima que cai é uma semente que germina sob o olhar de Deus. E o que hoje é dor pode se tornar o testemunho que amanhã sustentará outros. Muitos acreditam que a fé é um caminho de respostas, mas a fé é, na verdade, a capacidade de continuar caminhando sem vê-las. A noite é o cenário onde a confiança é moldada, onde a oração se transforma em encontro. Deus não quer apenas te tirar da escuridão. Ele quer acender algo dentro de você, que brilhe mesmo quando o sol não aparece. O milagre começa quando a alma para de pedir por luz e começa a reconhecer a presença no escuro. É na noite que os sons da alma se tornam mais nítidos. O coração fala mais alto e Deus responde com ternura. Ele não apaga a dor com um toque repentino. Ele a transforma em sabedoria, em fé, em propósito. Ele pega os cacos que o medo deixou e os reorganiza em forma de esperança. O que parecia o fim de um capítulo é apenas o início de uma nova página escrita pelas mãos dele. Quando a madrugada chega e o cansaço é profundo, lembre-se, Deus está aí. Ele está presente no silêncio que te inquieta,
nas orações que você faz sem força, nas lágrimas que ninguém vê. Ele recolhe cada uma delas e, com cada lágrima, constrói um caminho de redenção. Porque toda dor colocada diante de Deus deixa de ser fardo e se torna semente. E cada semente plantada na noite floresce ao amanhecer. Há um momento em que o coração cansado percebe que não precisa mais lutar. É quando a fé amadurece, o medo perde força e o espírito compreende que o amor de Deus sempre foi suficiente. A noite se torna o ventre do milagre, um espaço de gestação espiritual onde o impossível ganha forma. O silêncio que antes parecia vazio, agora soa como canção. E essa canção é a certeza de que o amanhecer está próximo. O milagre não começa quando o sol nasce, mas quando a alma decide descansar antes dele. Quando você confia no meio da escuridão, Deus transforma o seu quarto em templo, sua espera em altar, sua dor em testemunho. A presença dele muda a textura da noite. O que antes era medo vira abrigo. O que antes era solidão vira comunhão. E o que antes era desespero vira paz. Então, se esta noite te parece longa, respire. Deus está aqui. Ele nunca deixou de estar. A cada batida do seu coração, o milagre está se movendo, silencioso e fiel. Quando o dia amanhecer, você entenderá que nada foi em vão, que até o escuro tinha propósito, e que cada instante de espera foi, na verdade, o abraço invisível do próprio Deus te preparando para a luz. Porque toda noite que é vivida com fé se torna milagre antes do amanhecer.